parte desse labirinto veio lá de casa. A violência é alimentada pelo poder. Está no ar o Arte 1 em Movimento, que hoje fala aqui do MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Até dezembro, o MAM apresenta o Panorama da Arte Brasileira, uma exposição bienal que tem tradição no mapeamento da arte contemporânea do país. À frente da 34ª edição da mostra estão os curadores Araci Amaral e Paulo Miada. Eles convidaram 6 artistas para criarem obras que dialogassem com as primeiras manifestações artísticas feitas pelo homem. Daqui a pouco, a gente conhece o resultado. No Arte 1 em Movimento de hoje, tem também Karina Burr, Lourenço Mutarelli, Thiago Amaral e Kim Gordon. Olha só! A gente vai começar a conhecer essa edição do Panorama com a obra do Cildo Meirelles, um projeto que ele desenvolveu em 1969, mas que até agora não tinha saído do papel. O Cildo fez uma intervenção no Pico da Neblina, no Amazonas. Cildo, a gente está aqui então, essa série Arte Física, você estava me contando que você hoje não gosta tanto assim do nome, mas tem a ver... Tem amigos que não gostam, mas o título é pertinente, porque ela pressupõe uma performance, um desempenho físico. É de 69? 69, 70, nesse período aí. São cerca de 14, 15 projetos, dos quais eu havia feito 3 na verdade. Caixa de Brasília, que está ali adiante, 30 quilômetros de fios estendidos e recolhidos, na costa aí do estado do Rio. E o terceiro, que era Mutações Geográficas, que hoje em dia é da coleção do Museu de Serralves, e que se liga mais diretamente com o trabalho do Pico da Neblina que eu fiz para essa exposição. É uma época, um ano que você morou em Paraty. Paraty te afetou de alguma forma a pensar isso? Paraty é um dado importante nessa história? Acabou sendo porque o preço que eu pagava um quarto em Santa Teresa, eu alugava uma casa com 3 quartos, quintal e tal. Tinha 3 refeições por dia no melhor restaurante, da Dona Zezé, e café da manhã, almoço e jantar, ainda sobrava dinheiro para cigarro e cachaça. Era baratinho. Então era perfeito. E aí eu fiquei um ano lá. E lá eu comecei essa série aqui. Antes de vir para cá me encontrar com você, eu fiquei lembrando de uma entrevista que eu li sua, e não é uma entrevista que você deu muito tempo atrás, não. É uma entrevista recente, que você falava, se referia, acho que, sei lá, 2013, talvez. Você se referia a essa série e ao projeto do Pico da Neblina, e você brincava dizendo, ainda bem que eu não fiz. Você acha que eu vou fazer? Não vou fazer. E aí, eu ia me vejo aqui e a gente vai falar desse projeto. O que mudou? Não, porque quando eu fiz, o ponto mais alto do Brasil era o Pico da Bandeira, que é Minas, Caparaó. E em 97, quando houve um convite para fazer esse mesmo projeto, que não foi para diante, não era mais o Pico da Bandeira, era o Pico da Neblina. Mas, mais uma vez, acabei dando sorte, não fiz, e só vim fazer agora, porque nesse meio tempo voltou a ser Caparaó, e há poucos anos atrás voltou outra vez. Então são essas coisas assim que no Brasil é complicado, né? Eu acho que esperou o povo se decidir? Não, eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de fazer alguma coisa e esperar decantar. Mesmo porque se de repente alguém faz, você não precisa fazer nesse meio tempo. Pô, esse projeto tem praticamente 45 anos, né? Desde a primeira anotação até a realização. Bom, vamos lá? Vamos lá. Bom, Cildo, então a gente chega aqui e a gente encontra esse projeto do Pico da Neblina e um certo humor aí, porque a gente está mudando uma referência do Brasil. Conta um pouquinho, o que vocês fizeram no projeto? E a ideia era você ir ao ponto mais alto do país, retirar 1 centímetro e colocar alguma coisa que viesse do fundo
na terra, no topo, de maneira que ele, na verdade, cresceria 1 centímetro. A gente pode dizer que o Brasil está um tem uma centímetro pedra mais de fundo. alto? Vamos ver. Um pouco assim, ficar ali. Se não mudarem outra vez. Se não mudarem quanto outra mais vez. alto, pode ser que sim. Pois é. E aí eu acho fascinante um pouco porque a gente associa artistas sempre a um trabalho criativo, e aí, claro, né, teve a ideia, mas eu imagino que você deva ter se envolvido depois em todo um processo de negociação para conseguir fazer isso. Não, pois é, o fundamental nesse processo todo foi o Eduardo Frepon, que trabalhou não só na produção, mas na própria organização de uma expedição. A expedição ele foi com Yanomamis. Eu participei, claro, da conversa com os Yanomamis, porque nesse meio tempo houve aí um complicador, que foi a passagem do Sebastião Salgado, lá 1 ano e meio, e que criou um clima que dificultou muito as negociações. Os Yanomamis estão ainda. Enfim, promessas não cumpridas e muitos não esquecem. Então isso foi um complicador. Então a gente tentou fazer as coisas de acordo com, respeitando a estrutura que eles montaram de visitação. Porque é uma montanha sagrada, é a montanha sagrada deles. O nosso próximo assunto no programa é a Arte Bo. A Feira Internacional de Arte que está acontecendo em Bogotá, terminou na semana. Queria, só para encerrar, te perguntar se você frequenta feira de arte, Sildo, o que você tem achado? Porque elas têm crescido tanto, né? Eu raramente vou. Um tempo atrás eu estava brincando com a Luísa, que é a Luísa que você conhece bem, que eu trabalho já há 33 anos. Eu estava conversando na galeria e teve um momento, eu falei, poxa, Luísa, para que toda essa movimentação, essa mobilização, levar coisas pesado, despachar alfândega, que no Brasil é um absurdo, né? Por que você não leva um laptop e tal? Você está lá, tal, ganhar dinheiro para dar para vocês, não sei o que lá. Eu sou uma galerista, eu falei, Luísa, eu acho que você não é mais uma galerista, você é uma feirante. Ficou meio curiosa, mas já absorveu. A Luísa Strina estava entre as 70 galerias internacionais que participaram da Arte Bo neste ano. A Feira de Bogotá tem chamado cada vez mais a atenção dos colecionadores. Uma série de outras iniciativas já surgiram na cola da agitação que a Arte Bo gera na capital colombiana. E uma equipe do Arte em Movimento foi até Bogotá. O Arte em Movimento está de volta aqui do Panorama da Arte Brasileira no MAN, Museu de Arte Moderna de São Paulo. E agora é a vez de a gente conhecer o que a Berna Reale fez aqui para o MAN. Para a Berna, a arte precisa estar próxima dos conflitos do nosso tempo. Vamos lá! Queria chegar aqui perto, a gente vai falar, tem 2 obras suas, né, aqui no Panorama. São 2 trabalhos. Elas trazem a gente bem pro tempo presente, é uma característica da sua obra, cutucar a gente e trazer essa reflexão dos conflitos, dos problemas sociais. Esse primeiro vídeo, queria primeiro que a gente explicasse um pouquinho. A gente está aqui, você aparece costurando esses sacos plásticos e eles têm 2 funções bem diferentes aqui, né? Na realidade, o material que eu uso é o mesmo, porque eu encapo os paletós, né, de executivos, de políticos, toda a simbologia que um paletó nos remete, né? E eu faço as capas, essas capas que quando você compra eles são cobertos, ou quando vem da lavanderia. E também fabrico com o mesmo material e no mesmo local as capas de recolhimento de corpos na cena do crime. Então eu faço essa relação, porque o que acontece para mim e toda a pesquisa que eu já fiz sobre violência, na América Latina, no Brasil principalmente, Venezuela, os países que têm o maior índice de criminalidade da América Latina, a violência é alimentada pelo poder. Diferente da Europa, por exemplo, que o governo, o poder, ele tenta conter a violência. Então essa instalação, ela fala um pouco disso. Na verdade, então é cíclico, né? Porque na verdade um vai alimentando o outro. É um ciclo vicioso, né? Vamos dizer. E talvez por isso a violência no Brasil, ela não tenha uma luz, assim, no fundo do túnel, assim. Não tem muita esperança sobre isso.
Logo quando eu vi o vídeo a primeira vez, eu lembrei do seu trabalho de perita criminal. Primeiro veio essa dúvida, assim, porque logo quando as primeiras entrevistas que eu fiz com você, você conciliava o trabalho de perita com o trabalho de artista. Você continua conseguindo conciliar as duas atividades? Porque as duas exigem dedicação. Eu continuo e agora, por exemplo, eu tirei uma licença, né? Mas eu retornei quando eu fiz esse trabalho, eu já estava de novo, graças a Deus. Eu consigo conciliar porque é uma coisa que eu não quero abandonar. Eu gosto de ser perita criminal. Essa parte de ir para a rua, essa parte de encontrar as pessoas na sua origem, no seu local de vida, que muitas vezes é um local que eu jamais conheceria se eu não fosse perita, isso me satisfaz muito. Então eu queria agora que a gente fosse para a sua próxima obra, porque aí eu acho que a gente tem uma relação com isso que você está falando, mas a gente sente de uma forma diferente, né, Berna? Vamos lá. Esse trabalho é a primeira instalação que eu faço fora de Belém. É a primeira vez que o público pode ver uma instalação minha. E eu pensei nesse ambiente como uma boate, né? O título do trabalho é o tema da festa. Esses papelões eles foram todos perfurados com projéteis, com cartuchos usados realmente no conflito urbano. Não, mas é muito forte e aí é isso, a gente sente já esse cheiro enjoativo dos suspiros que você colocou aqui nessas mesas, junto com essa luz, né? Giroflex. Isso, que já também traz a gente para todo um ambiente que tá essa coisa de tontura. E a música que toca nessa sua boate estava me dizendo que, enfim, é tudo real, né? Você tirou tudo dos rádios de comunicação da polícia. Isso, dos rádios, gravamos ao vivo mesmo na Rotan, gravamos as chamadas que estavam chegando na hora dentro do centro de operações policiais. E esses giroflexes, eles são dos carros da polícia mesmo, que estão desativados. A curiosidade das pessoas, e aí você tem esse trabalho de perita, as pessoas te perguntam muito e a gente tem uma coisa meio mórbida de querer saber detalhe, né? Quando de uma desgraça e dessa coisa de violência, né? Tem curiosidade de saber detalhe e tem também a questão de, parece que quanto mais sofrido, mais interesse tem. E essa repetição, na realidade, ela tem um sabor, é por isso que eu brinco, dou a volta colocando suspiros, que na realidade brinca com a questão de suspiros, né? De pessoas que estão no limite da vida, entre a vida e a morte. E sobre a questão de ser saboroso de alguma maneira, né? E aí a sua expectativa é que as pessoas cheguem aqui, de fato, comam. Não, a gente Você me falou até das pessoas dançarem nessa... porque é engraçado que só depois que as pessoas entram é que elas percebem os diálogos. O ritmo, ele foi feito proposital, foi criado por um compositor, o Vitor Flaja, que na realidade é para que as pessoas sintam ser agradável de alguma maneira. Berna, vou aproveitar que a gente está aqui nessa sua boate, porque o próximo assunto aqui do programa é música. A Kim Gordon, que é ex-baixista do Sonic Youth, banda, lançou recentemente uma autobiografia, e aí, claro, que ela fala de rock, mas ela também fala de artes visuais. Ela tem uma ligação forte com exposição e com arte. Ela já escreveu na Art Forum, revista, e ela também fez exposição na Gagosian Gallery de Londres. E aí eu lembrei que você também tem uma relação forte com música. Suas performances, umas últimas performances, teve a música bem presente, né? Sim, Cantando na Chuva, e agora esse tema da festa tem uma música muito central, assim, é muito forte, gosto demais. Bom, então a autobiografia da Kim Gordon chama A Garota da Banda, e a gente chamou a crítica de música Lígia Nogueira para ler A Garota da Banda e fazer seu comentário crítico. É o quadro Por quê? Arte em Movimento faz mais um rápido intervalo. Hoje o programa está aqui no MAN de São Paulo para falar do panorama da arte brasileira. No próximo bloco, a gente conhece a obra do artista Cal Guimarães. E a cantora e compositora Karina But fala sobre o disco Selvática. A música que a gente está ouvindo agora ao fundo é do novo álbum da Karina. Até já! Hoje a gente está aqui na 34ª edição do Panorama da Arte Brasileira do MAN,
Museu de Arte Moderna de São Paulo. E agora é a vez da gente conhecer a obra do Cal Guimarães. A obra do Cal estabelece um diálogo com as peças pré-históricas encontradas nos sambaquis. Sambaquis são uns montes de conchas que o homem pré-histórico construía e que eram usados para rituais religiosos, como cemitério. E a gente vai conversar um pouquinho disso agora aqui com o Cal. Cal, tudo bem? Você viajou para o litoral de Santa Catarina para realizar o vídeo que a gente vê aqui, uma parte, pelo menos, do vídeo que a gente vê aqui. O que você encontrou lá? A Araci Amaral me convidou e viajei com ela, com o André Prose e com o Paulo. E a gente visitou vários museus que eu desconhecia a existência de sambaquis, na verdade. E quando ela me convidou, eu fiquei muito curioso. Eu achei que era algo relacionado ao carnaval, samba aqui, mas não tinha nada a ver. Mas aí a gente viajou pelo litoral, buscando essas coisas geográficas que restaram desse período, né, de 5.000, 3.000 anos atrás, e que são morros de conchas, e onde esses povos viviam e faziam seus pequenos rituais, né, e aonde se descobriu-se ali os zoólitos, essas peças líticas e outras coisas. Eu fiquei pensando em como filmar uma coisa, eu fiquei imaginando o sambaqui. Eu cheguei e era uma coisa um pouco sem graça, na verdade. Era simplesmente um morro com matinhos e tal. Eu fui em alguns sambaquis e justamente o mistério do sambaqui está dentro dele, né? Não aos nossos olhos quem está fora. É um mistério para os arqueólogos, para agora você imaginar o que tem ali dentro, ou então quem eram essas pessoas que fizeram essas coisas, que viviam ali sobre essas coisas, né? Depois de um e-mail do Paulo Miada, que é o co-curador do Panorama, explicando do sambaquis com as pirâmides mexicanas e egípcias e a monumentalidade dessas pirâmides e ao contrário, as nossas pirâmides, que são os sambaquis, é algo bastante efêmero, de uma certa forma. Me achei bastante interessante essa relação entre o nosso país, que não tem muita essa preocupação em conservar, em uma coisa monumental, pensando na durabilidade disso, no tempo, na eternidade e tal. E achei muito curioso esse aspecto do sambaqui. Então eu fiz um filme chamado Filme em Anexo, que é uma resposta ao e-mail do Paulo Miada explicando essas coisas. E durante o processo de feitura, eu encontrei, debaixo de um viaduto, perto do aeroporto de Florianópolis, uma vila toda pavimentada de conchas. E parei o carro e desci ali e fiquei observando as pessoas que viviam ali, com seus hábitos de pesca e tirando berbigões das conchinhas e tal. E justamente por acaso eu estava pensando nos sambaqueiros. Então, falei, tá aí, são os neo-sambaqueiros. Esses hábitos, esses costumes, eles perduraram de 5.000 anos até aqui. Então eu termino o filme dizendo ao Paulo que parece que os povos sambaqueiros ainda continuam por aí. Fiquei pensando muito também, ia te encontrar nessa simbologia aí dos nossos homens pré-históricos aqui no Brasil usarem ali perto do litoral as conchas e construírem esses morros e associarem isso, né, a um lugar de alguma forma espiritual, em algum certo sentido. A gente tem ainda uma relação com o mar assim, né, de uma certa forma, até hoje, né? Claro, o mar sempre, ainda mais para um mineiro que vive nas montanhas, quando você vai para o mar é sempre um impacto muito grande, né, esse encontro com esse infinito e olhar, ficar ali olhando, né, para esse infinito é uma coisa fascinante. Esses sambaquis eram construídos na beira de lagoas e tal, para ficar um pouco mais alto, para você ver o horizonte, para você ver talvez o inimigo, então para ficar simplesmente contemplando o outro lado, né? O nosso próximo assunto é o novo disco da Karina Burr. Você conhece o trabalho dela? Gosta? Conheço. Fui num show no Rio de Janeiro alguns anos atrás, acho muito legal. Talvez você tenha até acompanhado a repercussão que a capa do disco causou da Karina. O artista Miguel Rio Branco participa desta edição do Panorama da Arte Brasileira com uma instalação que fala da força da natureza.
recebe o público aqui no Panorama, a sensação que a gente tem é que a gente, de fato, entrou aqui numa espécie de floresta, impressionante o cheiro, e que a natureza invadiu aqui. Ou a natureza está retomando um espaço que ela tinha. Como é que foi idealizar esse espaço? Você falou que um pouco se aproximar de uma coisa que uma pesquisa sua atual, né? É um trabalho que tem mais a ver com o que eu tenho feito ultimamente, nesses últimos 8 anos. Eu estou morando, quer dizer, num lugar que é mais ou menos disso, quer dizer, uma parte, inclusive, desse labirinto já veio lá de casa, entendeu? Já foi meio que desmontada uma parte para trazer para cá, as plantas foram conseguidas aqui. Ou seja, é um pouco essa vontade que eu tenho de ver muito mais força na natureza em relação às cidades e uma civilização que eu acho que já não está dando certo mais, entendeu? Já faz muito tempo. Quer dizer, então, como se chama wishful thinking, é um pouco um desejo inconsciente de ver a natureza meio que invadindo as cidades, entendeu? Então é um pouco uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, é uma vontade mesmo de achar que as pessoas têm que se voltar muito mais para uma questão da natureza. Miguel, me contaram que você foi o primeiro artista a entrar e começar a trabalhar aqui, claro, sua obra é bastante complexa, e aí você estava me dizendo agora que você chegou a fazer uma maquete, quer dizer, o quanto de preparo existe e exige de você antes de entrar aqui, e aí, enfim, depois você até fez essa comparação com uma pintura e que daí tem também o sentir aqui e algumas modificações que você vai fazendo e vendo que dá certo, né? Queria que você falasse um pouquinho desse processo. Ele começa com essa questão de ser um pedaço de labirinto que já tinha feito lá em casa, né? Isso serve de base para depois chegar aqui. Eu trouxe praticamente essas pedras todas, né? Que já davam, enfim, uma coisa mesmo de alguma coisa que eu pudesse fazer. Eu não sabia, tinha uma maquete, mas a maquete era só essas pedras principais, que eram mais complicadas de fazer, que você coloca e não pode mais mexer, né? E o resto, mesmo essas pesadas, a gente poderia mudar como quisesse. As plantas foram conseguidas aqui em duas viagens no CEASESP, quer dizer, então você vai fazendo as coisas por pedaços, né? É um trabalho que acabou indo rápido, porque demorou praticamente uma semana para fazer. Depois é só afinar aqui, afinar ali, bota mais uma planta aqui. Uma coisa que tenha uma atmosfera que não pareça, sei lá, coisa mesmo de decoração ou de jardinismo, enfim, entendeu? Fica uma coisa um pouco mais sólida, né? Falasse um pouco da sua relação com beleza, com poesia e com isso de ruína, destruição. Acho que são temas que você trata bastante na sua obra e que, enfim, não são tão óbvios, são preto no branco, assim. E aqui acho que tem muitos esses encontros, assim, né? Que não são tão... Não são tão óbvios, né? Quer dizer, a parte dos vídeos, por exemplo, esses vídeos meio detonados, né? Com alguns com defeito, né, um defeito já proposital, que era uma maneira de colocar, ao conversar com o Paulo Miada, um dos dois curadores, quer dizer, Araci, ele falou de algumas imagens desse último livro meu, Maldicidade, né, e eu escolhendo essas imagens, eu vi que não ia trazer aqui e botar as imagens na parede, entendeu? Aí eu fiz um vídeo com uma série de distorções, e fica mais como quase uma coisa secundária, quer dizer, mas é uma relação um pouco com esse wishful thinking, o negócio de você ver uma civilização que está meio encurralada sem ter para onde ir, entendeu? Aqui no Panorama da Arte Brasileira, no MAN, a gente conversa agora com o Pitágoras Lopes, que participa da exposição com 8 telas de grandes dimensões. Pitágoras, eu soube que você se debruçou sobre o tema do sambaquis quando você recebeu o convite da Araci, do Paulo Miada. Conta um pouquinho pra gente, primeiro, como é que você recebeu esse convite, essa provocação dos curadores? Eu fiquei feliz com a ideia. Embora é um desafio, porque o meu trabalho tem um discurso nele que não implica uma narrativa sobre a imagem, é um trabalho livre. Nesse caso eu estava agregado a um tema, o sambaqui, e vi que tinha alguma coisa a ver com o meu trabalho, porque meu trabalho é cheio de camadas, de supressão, de desmancha, faz, coloca, e foi interessante a relação. Daí eu me debrucei sobre esse trabalho, e isso me consumiu dias, e foi interessantíssimo.
Pitágoras me falava daquele quadro, que é um quadro especial dessa relação com o sambaquis pra você, né? Que mais simboliza. Justamente, onde atinge o spleen, onde a paixão chega nele, assim, onde eu começo a acumular tudo, acumulei tudo e fui transformando, que tem uma relação poética com a ideia do sambaqui, porque quando você vai escondendo um desenho atrás do outro. Esses tons também, você chegou nessa pesquisa, a gente tem, né, esses tons de azul, essa coisa meio arenosa. Não tem como falar de sambaqui sem ter a presença forte do mar, que joga tudo isso. Mas é interessante que é um registro ancestral do homem, no sentido assim que tudo que a gente faz vai ser enterrado de certa forma, até que historicamente tudo vai passar. Se a gente trazer isso para a cidade, você percebe que muitos homens já foram enterrados aqui, muita história já foi pro chão. Eu queria te convidar para a gente olhar um pouquinho, porque as suas telas estão aqui e a gente tem essas vitrines com as peças pré-históricas que, né, foram encontradas e tiradas dos sambaquis, hoje pertencem a museus, né? Enfim, são peças de estudo arqueológico. Queria que a gente fosse até lá. Vamos lá. Agora, o seu trabalho tem também um jogo entre o abstrato e o figurativo. E essas peças, eu vejo bem isso também. Umas peças são bem figurativas, outras são mais livres para essas interpretações. A gente também faz a gente viajar um pouco. Como é que você vê essa relação? O que une o meu trabalho a isso é a manifestação do homem de criar alguma coisa para fora dele que não seja só uma coisa do consumo próprio dele. Em qualquer sociedade, o homem sempre vai manifestar essa coisa com o desenho, com a escultura. Tudo começa nesse lado que o homem tem de religioso, de adorar, de cultuar. Depois isso toma outro sentido, porque historicamente a sociedade começa a catalogar essas coisas. O meu trabalho é justamente uma releitura do que poderia ser isso, mas numa visão muito mais aberta e poética. Eu te trouxe aqui para perto também, porque essas vitrines, a montagem dessas vitrines foi um momento bem delicado. Essas peças vieram em caixas de centros de pesquisa arqueológica e de museus do país todo. E, enfim, a gente acompanhou esse processo de abertura dessas caixas. Arte um espia. É a que a gente vai colocar ali na entrada, na primeira base, na base comprida. Todas essas peças a gente precisa garantir que elas fiquem na vertical. Regulo para ela ficar todos iguais, no mesmo nível. Aí agora fica certinho. As pesquisas pioneiras, né? Então tá aqui. Seria aqui, essa mesa. Essa mesa. Começa aqui o mapa, vai até aqui até frente. Até aqui, Isso. aqui. Você poder trazer essas peças para cá, para mim é o resultado, sei lá, de 15 anos de espera. Que foi o tempo que eu fiquei pensando em fazer uma exposição com essas peças míticas. E é por isso que, como todas as peças são de museus, são de instituições, portanto, do Estado, seja de Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Uruguai, são peças que exigiram uma grande estratégia do ponto de vista de vinda, de acomodação e de solicitação de empréstimo. O Arte 1 em Movimento, aqui do Panorama da Arte Brasileira do MAN, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.